noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 32. Vamos ler dos versículos 22 até o 32. Há um título que está acima desse texto que diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, queridos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Diante das Tuas santas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, quando está diante da congregação e ele fala aos coríntios, e ele está ali para expor a palavra do Senhor, ele diz: é com tremor. E é com temor que eu faço isso. E realmente, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, Senhor, quando estamos diante, Deus, da Tua presença também, porque o Senhor está nesse lugar, é com temor e com um extremo tremor, Deus, que nós estamos aqui, Senhor. Porque há uma responsabilidade muito grande de pregar o Teu Evangelho. Há uma responsabilidade muito grande de falar acerca das coisas do Teu reino e concernentes à Tua justiça, Senhor. Por isso pedimos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos entender, Senhor, na íntegra, aquilo, Deus, que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos e já te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite e compartilhar com os amados a palavra do Senhor. Nós estamos, então, diante de um texto que revela um ponto crucial em toda a história de Jacó e na sua carreira. Nesse momento, Jacó ele tem o seu nome mudado, ele tem o seu caráter também transformado pelo Senhor. Seu corpo também fica marcado por conta desse encontro. E finalmente, então, ele está pronto para encontrar-se com o seu irmão Esaú, que era o que ele estava para fazer em seguida. Esse é o assunto, então, que o texto está tratando. Jacó, depois desse encontro com Deus, ele não é mais o mesmo. Depois daquela noite, ele não é
mais o mesmo Jacó. Peniel é como ele chama aquele lugar. Peniel significa a face de Deus. Ele diz: este lugar se chamará Peniel, porque vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Eu não morri. Eu vi a Deus e não morri. No contexto dessa passagem, Jacó tinha fugido, seu sogro Labão. Depois de 20 anos de trabalho, onde ele trabalha pelas suas esposas, né? Na verdade ele queria uma só, mas ganhou duas. E no decorrer desse tempo ele continua trabalhando para Labão, que é o seu sogro. E se passam 20 anos. Jacó foi enganado várias vezes, passou por várias aflições e finalmente ele entende que está na hora de voltar para sua terra, para sair de Padã-Arã e voltar para Canaã. Ele percebe que o próprio Labão ele começa a demonstrar que ele não vê mais Jacó com os mesmos olhos. Então Jacó percebe que está na hora então de voltar para casa. Só que Jacó tem um grande problema. Ele vai ter que encontrar-se com o seu irmão Esaú, que o havia jurado de morte, por conta de ele tê-lo enganado e roubado o seu direito de primogenitura. Nós já conhecemos a história. Então Jacó, mesmo assim, se encoraja e sai de Padã-Arã em direção a Canaã. Mas ele sai fugido de Labão, porque ele também sabe que essa é a única forma dele sair. E ele foge. Mas Labão o encontra nas montanhas de Gileade, o alcança ali. E Labão está acompanhado de um pequeno exército e ele vem disposto a atacar Jacó, a tomar os bens de Jacó, tomar as suas filhas de volta, que eram esposas de Jacó, tomar os seus netos e quem sabe até acabar com a vida de Jacó, né? Mas Deus adverte a Labão por sonho e diz para Labão: não fale para Jacó, nem bem nem mal. Ou seja, não te meta com ele. Deixa-o em paz. E Labão entende que ele não pode com Jacó. E que então ele decide fazer uma aliança de paz com Jacó. E é o que ele faz. Labão então retorna para o seu caminho de volta a Padã-Arã e Jacó segue em direção a Canaã. E agora nós estamos já no capítulo 32. No início desse capítulo, quando Jacó está seguindo o seu caminho para Canaã, ele chega a um lugar e ele vê ali os anjos de Deus. Então ele chama aquele lugar de Manaim. Manaim significa 2 acampamentos ou 2 exércitos. Deus dá a ele uma visão de anjos para mostrar o que para Jacó? Que Deus estava com Jacó. Em toda aquela investida. Em tudo aquilo que ele estava intentando fazer. Deus estava com ele. Deus está dizendo: Jacó, eu estou com você. Fique tranquilo. O objetivo de Deus é justamente mostrar para Jacó que ele não está só. Deus já havia enviado os seus anjos para estarem com Jacó muito antes, quando ele sai de Canaã e vem para Padã-Arã. É quando Jacó está repousando em uma cidade chamada Luz. E então ele pega uma pedra, ajeita um lugarzinho para dormir, para reclinar a sua cabeça, e ele tem um sonho e uma visão. Ele vê uma escada posta na terra, e essa escada atinge até os céus. E ele vê nessa escada anjos que descem e que sobem. Isso está lá em Gênesis 28. Então Deus fala ali com Jacó.
E Deus promete dar a Jacó e a sua descendência aquela terra. Ele diz que Jacó não estava sozinho. Deus já havia falado isso para ele, que ele não estava sozinho, mas que Deus estava com ele. Gênesis 28:15 diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então Jacó, ele chama aquela cidade de Betel, que significa casa de Deus. E ele diz algo muito interessante. Jacó diz assim: esse lugar é a casa de Deus. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Eu não tinha conhecimento de que Deus está comigo. E por vezes, queridos, quando nós passamos por lutas, nós também pensamos a mesma coisa. O sofrimento às vezes é tão grande, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Que parece que vamos nos desesperar da própria vida. E assim estava Jacó nesse momento. Mas ele diz: Deus está comigo. Deus está comigo, ainda que eu não tinha conhecimento disso. Acampado, como ele promete ali no Salmo 34. Com tudo isso, Deus está mostrando para Jacó que está com ele. Tanto na entrada de Padarã como na saída dela, como também diz o Salmo 121 no capítulo 8. Então aqui no início desse capítulo 32, o Senhor está mostrando essas coisas para Jacó. Que assim como Deus estava antes com ele, Deus continua com ele. Em seguida, Jacó tem uma notícia, um tanto quanto desesperadora. Os seus servos tomam conhecimento de onde está Esaú e voltam para ele e dizem: olha, teu irmão está vindo contra ti, e com ele 400 homens. Aí pronto, né? Aí Jacó, que já estava com o coração na mão, ele fica completamente desesperado. Jacó, cheio de medo e de pavor, ele busca a Deus em oração. E esse momento, queridos, é um momento tão lindo. A oração que ele faz, aqui no capítulo 32, é uma oração modelo. É a primeira oração que está registrada nas Escrituras e ela serve para nós como referência de como nós devemos orar. Nessa oração, Jacó, ele se apega com Deus. Ele lembra Deus das promessas que ele havia feito a Jacó e a seus pais. Ele pede também que Deus o livre das mãos de seu irmão Esaú. Mas ele não fica só orando. Ele também prepara um presente para seu irmão, na intenção de aplacar a ira do seu irmão que está vindo contra ele. Jacó está então às margens do ribeiro de Jaboque, com toda a sua família, seus bens, seus servos e absolutamente tudo que ele possui, sabendo que a qualquer momento Esaú vai aparecer diante dele. Esse trecho que nós lemos aqui, que é o nosso texto básico, que é Gênesis 32, de 22 a 32, ele é uma passagem que, pela sua estrutura e teor, ele desafia um pouco a nossa compreensão. Mas, evidentemente, é uma passagem muito bonita e é uma passagem muito profunda que Moisés escreve aos israelitas. E que, com certeza, queridos, tem uma aplicabilidade para as nossas vidas hoje. Primeiramente, Jacó faz a sua família, então, transpor o Jaboque. Jaboque é um ribeiro, um riozinho, um riacho. Ele nasce nas montanhas de Gileade, ele deságua no Rio Jordão, no lado oriente, a 70 quilômetros ao sul do Mar da Galileia, e a cerca de 38 quilômetros ao norte do Mar Morto. Val, como ele está falando, Val de Jaboque, Val é um momento do rio, um
trecho do rio onde as águas ficam tão mirradas que é possível se passar caminhando e atravessar aquele rio. Então, Jacó está nesse momento, nesse lugar. E Jacó faz passar ali toda a sua família. Faz passar os seus servos, as duas esposas, os seus filhos. No versículo, então, 22, ele fala, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos. Aqui ele não fala sobre a Diná, mas a Diná está presente aqui. É porque o autor do livro, ele quer deixar claro aqui, ele quer preservar a identidade ali de todos os patriarcas de Israel, de todos os 11 filhos de Jacó, de toda a descendência de Jacó. Então ele coloca bem frisado, né? Os 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia. Passou tudo. E ficou Jacó sozinho. Por que ele fica sozinho? O texto não diz. Mas nós podemos supor que ele prefere ali ficar um pouco sozinho, porque ele ainda quer orar a Deus. Ele ainda quer clamar a Deus. Ele ainda quer perseverar diante de Deus em oração. E é importante notar aqui o cuidado de Jacó. Por que Jacó faz primeiro passar toda a sua família? Ele está preocupado. Por que ele prepara os presentes para Esaú? Ele está preocupado. Deus fez promessas a Jacó, que faria dele e da sua descendência uma grande nação, que daria aquela terra à sua descendência. Então, Jacó está tendo ali um sentimento patriarcal, um sentimento que realmente quer preservar os seus. E ele também quer cumprir os propósitos do Senhor. Ele está então agindo com seu instinto paternal de preservar os seus. Mas também ele está agindo como um homem de confiança e de fé, que na aliança que Deus havia feito com ele, que daria à sua descendência aquela terra. Então, nos versículos 24 e 25, nos fala desse acontecimento um tanto quanto inusitado. Diz ali, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó já havia passado todos os seus, preparado seus presentes a Esaú, 580 cabeças de gado. Ele já estava fazendo uma parte humana, preparando o coração do seu irmão, mas ele estava ali, ainda, perseverante em oração. Porque, apesar de ele confiar em Deus e saber que ele estava fazendo a vontade de Deus, o seu coração estava aflito. Ele sabia que ele estava fazendo a sua parte humana, mas ele estava ali com o seu coração ainda apertado diante de Deus. E durante os anos que Jacó ficou em Padan-Arã, ele havia crescido, ele havia amadurecido espiritualmente. Eu já falei antes, várias situações, Deus mostra que estava com Jacó. Eu já ouvi pregações que diz que Jacó se converte aqui no Val de Jaboque. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus está trabalhando o coração de Jacó já há muitos anos. Mas claro que aqui é um ponto clímax na vida de Jacó. Jacó, através dos seus sofrimentos, passando angústias, todas as suas expectativas, eu creio que a maior expectativa que havia no coração de Jacó é que um dia ele enfrentaria seu irmão Esaú, e isso tudo está agora prestes a acontecer. Por isso Jacó quer esse tempo com Deus. Por isso que ele está ali orando. E do nada aparece um homem. Jacó não procurou brigar com ninguém. Ele não estava ali discutindo com Deus. Tem gente que pega essa passagem aqui e faz cântico, que Jacó segurou o anjo, que Jacó estava ali fazendo uma guerra com Deus. Jacó não estava fazendo nada disso. Jacó estava orando. Jacó estava perseverando diante de Deus. E do nada aparece um homem e começa a lutar com ele. E Jacó luta com esse homem.
Jacó não sabe quem é esse homem. E Jacó sempre parecia um cara pacato, né? O irmão dele, Esaú, parecia um guerreiro, caçador, e ele, aquele cara que ficava na dele, quietinho. Apesar de ser um cara forte, porque quando ele chega para Padan-Arã, ele remove sozinho a tampa do poço para dar de beber às ovelhas de Labão. Então ele era um cara forte, um homem forte. Mas ele nunca pareceu ser alguém que procurava briga com os outros. E nesse momento, aparecendo esse homem, ele começa a lutar com esse homem. É o homem que procura brigar. E Jacó briga. E essa briga é uma briga de foice, que vai até o romper do dia. E Jacó não se rende. Jacó não se rende. E esse homem misterioso, ele vai mostrar a sua identidade só mais adiante no texto. E esse homem misterioso, nós cremos que ele é nada mais, nada menos que o próprio Deus, que havia ali sumido uma forma humana compatível à estrutura de para lutar com ele. Deus já tinha feito isso outras vezes. Deus já tinha aparecido para Abraão, junto com outros 2 anjos, e como homem, estava ali conversando com Abraão. Onde Deus aparece, né, a Abraão, na ocasião da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E um desses 3 homens, ele fala a Abraão como o próprio Deus. E é para ele que Abraão pergunta: Senhor, mesmo que tenha 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Ele começa a baixar até chegar em 10, né? É com esse homem, que é Deus ali falando com Abraão, que Abraão argumenta. Então não se trata aqui de uma visão, mas se trata de um corpo humano real, provisório, que Deus assume ali para ter esse confronto com Jacó. Nós não sabemos nada sobre essa forma que Deus assumiu. Se era um corpo, o que Deus fez com o corpo, a gente não sabe nada disso e nem interessa isso para nós. Mas nós sabemos que essas pré-encarnações, elas aconteceram com alguma frequência no Antigo Testamento. E às vezes essas aparições são chamadas de o anjo do Senhor. Toda vez que você vê esse nome, você pode entender que é o próprio Deus ali aparecendo. E olhando da perspectiva do Novo Testamento, na perspectiva da encarnação, nós entendemos que é ali o Deus Filho, que é Jesus, que toma essa forma e aparece algumas vezes assim, antes de assumir a sua encarnação definitiva, que é quando ele é crucificado. E hoje ele tem um corpo que está no céu. Um homem está no céu. Jesus Cristo, homem. Glória ao Senhor. Há discussões entre os teólogos sobre quem era esse homem, se era um anjo, se era Deus, mas, queridos, a forma mais tranquila e menos complicada é crer dessa forma. Essa é a posição mais simples e menos problemática de nós crermos e que a nossa igreja reformada acredita. Porque esse homem não era um homem comum. Esse homem é um homem que tem poder para deslocar a coxa de Jacó no fim da luta. Ou seja, em um certo momento, ele escolhe perder para Jacó, para no fim mostrar quem ele realmente é. Porque ele diz: lutaste com os homens e com Deus e com os homens, e prevaleceste. E por toda a expressão misteriosa desse homem, que nem sequer diz o seu nome a Jacó, quando ele pergunta. Mas Jacó sabia muito bem quem ele era. E ele se revela assim para Jacó, no verso 28. O próprio Jacó entendeu isso no verso 30. No verso 28 ele diz: então disse:
Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Mais adiante na palavra do Senhor, Oséias vai falar sobre esse episódio. Oséias 12, de 3 a 5, diz o seguinte: no ventre pegou no calcanhar de seu irmão, está falando de Jacó. No vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo, como eu disse, o anjo do Senhor, que é falado no Antigo Testamento, está falando de Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou: Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Por que Deus vem lutar com Jacó? O texto não nos diz por quê. Mas nós podemos imaginar algumas razões. Primeira razão, Deus queria quebrantar o coração de Jacó. Deus queria que Jacó dependesse somente dele. Jacó muitas vezes fazia as coisas do seu jeito, né? Aquele jeitinho que muito parecido às vezes com o jeitinho brasileiro, né? O jeito de conseguir as coisas de uma forma meio obscura, meio esquisita, né? Querendo dar certas ajudinhas para Deus. Então Jacó, ele andava desse jeito. O próprio nome de Jacó tem um significado muito ruim. Significa suplantador, enganador. Jacó tem aqui se valido da sua esperteza até aqui, né? Para conseguir tudo que ele já tinha conquistado. E estava na hora de Jacó ser quebrantado. O segundo motivo é a bênção. Deus desejava muito abençoar a Jacó. E Deus se permite, através daquela figura humana, querido, ser vencido de uma certa forma por Jacó, para depois fazer aquilo que ele já pretendia fazer com Jacó, que era abençoá-lo de uma forma efetiva. E dessa forma tão magnífica, Deus encoraja a Jacó a vencer os seus maiores medos, porque ele diz: Jacó, você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceste. Será da mesma forma com o seu irmão Esaú. Deus quer tranquilizar o coração de Jacó para aquele encontro tão difícil. Jacó resistiu naquela luta a noite toda. No versículo 25 diz: vendo o homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Que humildade de Deus, né? Quando nós pensamos numa passagem como essa. Que humildade de Deus. Vendo Deus que não podia com ele, então age de uma forma mais poderosa, mais espetacular, mostrando que Deus é Deus. Tudo isso, queridos, são figuras para nós hoje. Um Deus que se fez homem, um Deus que se fez servo, um Deus que assumiu uma forma de servo, que assumiu a figura humana e que não tomou isso como usurpação, mas esvaziando-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Por quem mesmo? Por mim e por você. Que evangelho maravilhoso. Finalmente, então, Deus toca o nervo da articulação da coxa de Jacó, o nervo do quadril, o nervo ciático. A junta de Jacó se desloca. E aqui fica claro para Jacó que era Deus. Se Deus quisesse matar a Jacó ali, bastava um toque. Era muito simples. Mas Deus não queria isso.
Deus não queria destruir Jacó, Deus queria abençoá-lo. Deus não quer destruir você, meu irmão. Deus não está com o cetro de justiça nas mãos, procurando quem vai desobedecer para enviar os seus raios contra ele. Não. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de graça e é sim um Deus de justiça, mas uma justiça que se manifesta através do seu Filho. E essa é a mensagem de graça que Deus está nos transmitindo e que Moisés está transmitindo aqui aos israelitas. O toque final na coxa de Jacó é para lembrá-lo que Jacó venceu a luta somente pela graça de Deus. No versículo 26, o homem diz: deixa-me ir. Imagina Jacó, querido, se agarrou no homem. Quando ele entende que aquele homem não é um homem, mas é Deus, ele se agarra nele. E ele diz: eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Jacó, manco da coxa ali, se agarra no homem e não permite que ele vá embora. Aí Deus pergunta para ele: como te chamas? Como é o teu nome? Jacó tem que abaixar sua cabeça e reconhecer: é verdade. Eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Eu sou um suplantador. Eu sou alguém que engana os outros e que enrolou muita gente até esse momento aqui. Sou eu. Então Deus fala assim para Jacó: já não mais te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e venceste e prevaleceste. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. E Jacó entende que agora ele não está mais lutando contra Deus, porque naquele momento Deus já confrontou ele como Deus queria, e agora Deus está do seu lado. Agora Jacó não está mais sozinho, lutando contra os outros, mas Deus está do seu lado, como também Jeremias fala, né? Jeremias diz: o Senhor está do meu lado como um poderoso guerreiro. E assim Deus está contigo, meu irmão. Assim Deus está conosco. Então, Jacó reflete sobre si mesmo. E Jacó entende que a sua vida começa a mudar a partir desse momento. O apóstolo Paulo diz que o próprio Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E era exatamente isso que Jacó também estava fazendo ali, quando ele perseverou em oração. Quando ele ficou ali naquele lugar. E então ele tem esse encontro com Deus. Então Deus se revela a ele. Então Deus mostra que está com ele. Quando Deus, através da figura desse homem, ele pergunta para Jacó, é claro que Deus já sabia de tudo, mas Jacó talvez ainda não tivesse caído em si sobre tudo o que ele era. Jacó confessa quem ele era. E naquela época o nome tinha um significado muito profundo em relação à pessoa. O nome revela o caráter aqui no Antigo Testamento. Conhecer o nome significava ter a identidade da pessoa e até mesmo um certo domínio ou controle sobre ela. Então, quando Jacó devolve a pergunta para o homem, ele diz: e tu quem és? Ele diz: ah, não, isso eu não vou te dizer, Jacó, porque tu queres saber meu nome. Ou seja, Jacó já sabia quem era. Mas talvez se Deus tivesse dito, isso pudesse ser para Jacó um motivo de ele se ensoberbecer. Mas Jacó não tem essa resposta de Deus. Mas Deus o abençoa ali. Então Jacó segue o seu caminho agora, manco de uma coxa. Não era o momento de essa revelação ser dada a Jacó.
Deus se manifestou de uma forma gradativa. Jesus, ele é o ápice da revelação de Deus. Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Todas as aparições, tudo que alguém possa dizer que já teve qualquer contato com Deus, é o Filho unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Assim Deus abençoa Jacó. E ele segue o seu caminho. E ele chama aquele lugar Peniel, porque eu vi a Deus face a face. Séculos depois, até o apóstolo Paulo parece que tem uma experiência parecida, né? Ele é levado até o terceiro céu, ele ouve coisas inefáveis, ele vê coisas grandiosíssimas. Quando ele volta, ele tem um espinho na carne. Porque ter um contato assim grande com Deus pode deixar marcas, e marcas profundas. Ainda que não seja uma marca física, vai ser uma marca no seu coração, uma cicatriz, que você vai lembrar para o resto da vida. Os meus olhos foram postos nos olhos do Rei. Eu vi o Senhor face a face. Qual o propósito, queridos? Nós já estamos chegando ao final. Qual o propósito de Moisés em escrever um texto desse para os israelitas, a quem ele escreveu lá nas margens do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, frente a Jericó, quando todo o povo de Israel estava próximo a invadir a terra prometida e conquistá-la? Moisés quer mostrar ao povo a fidelidade de Deus, a sua aliança, a sua promessa. Deus quer mostrar que ele cumpre a sua palavra. Ele protegeu a semente da mulher, a promessa feita lá no paraíso. Ele abençoou todos aqueles a quem a promessa havia de se cumprir, até finalmente chegar em Jesus. Moisés queria ensinar aos israelitas a necessidade de buscar a Deus. Deus já havia jurado por ele mesmo que daria a terra prometida a Israel, mas ele queria que o povo o buscasse. Você já tem as promessas do Senhor? Você tem a esperança da glória no seu coração? Mas Deus quer que você continue buscando a Ele. Deus quer que você continue orando, que você esteja com o seu coração derramado na sua presença, para estar próximo a esse Deus, para ter esse relacionamento com esse Deus cada vez mais forte. Deus já sabe tudo que nós precisamos, queridos. Talvez alguém possa pensar, por que eu vou orar se Deus já sabe tudo que eu preciso? Mas no Salmo 139, Davi diz que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe completamente. Então Ele já sabe tudo. Mas por que Ele quer que eu fale assim? Esse texto está nos ensinando justamente isso. Que nós precisamos perseverar em oração diante desse Deus. Para buscar esse relacionamento. Para buscar ser cada vez mais, ter esse conhecimento com esse Deus. Finalmente, Cristo se manifesta à humanidade. Ele assume o seu corpo, como eu disse, que já está lá no céu. O Filho do Homem, o Filho perfeito, ele é a revelação completa, a expressão exata do ser de Deus. E todas essas coisas aqui que eu acabei de falar falam exatamente desse Cristo. Falam exatamente dessa obra de Cristo, do que Ele fez por mim e por você. E do que Ele vai fazer até o último dia. Algumas aplicações, queridos. Primeira aplicação. O texto nos apresenta um Deus que se revela com misericórdia, amor, compaixão e humildade. Como eu disse antes, não é um Deus terrível, distante, escondido, que está à espera para destruir aqueles que fazem mal, mas um Deus cheio de compaixão, cheio de amor, e um Deus que nos procura, um Deus que vem até nós, um Deus que se manifesta. Segunda aplicação, a perseverança na oração.
Essa palavra é um incentivo a nós, para que nós venhamos a lutar e perseverarmos em oração. Talvez você esteja passando por um momento de luta exaustiva, constante, e que talvez você esteja até mesmo pensando em desistir. Não desista, meu irmão. Inspire-se em Jacó, que durante toda a noite ficou ali lutando, até poder dizer: Peniel, eu vi a face de Deus. Talvez você queira dizer como Jó, no versículo 23:16, Deus é quem me fez desmaiar o coração e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Ou como Davi, no Salmo 38, versículo 2 e 3, quando ele diz: cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Mas Deus é um Deus fiel. E é um Deus que se manifesta. E que assim como se manifestou a Jacó, vai se manifestar a cada um de nós. Terceira aplicação: Deus pode mudar a vida das pessoas. Jacó é um exemplo disso. A sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Seu nome, inclusive, foi mudado. Seu caráter foi mudado. Jacó nunca mais foi o mesmo. Deus pode mudar o seu temperamento, o seu caráter. Pode mudar tudo que precisa ser mudado na sua vida. Quarta e última aplicação: Deus se deixa vencer para conceder aquilo que Ele já havia decidido que nos daria. O que significa isso? Deus se permite muitas vezes ser convencido pelos nossos argumentos. Ou seja, Deus vai te direcionando, meu irmão, minha irmã. Eu já passei por momentos que eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho. E eu penso: meu Deus, como eu entendi Deus falar comigo? É exatamente porque Ele nos direciona. É exatamente como muitas vezes parece, né? Que Ele se deixa vencer pelos nossos argumentos, mas então Ele nos leva ao lugar exato que Ele deseja nos levar. Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Ele até chora pela nossa dor. Ele atende ao nosso raciocínio, ou seja, fala muitas vezes a nossa linguagem para que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas. Tudo isso Ele faz através da sua graça. Você só entendeu o Evangelho porque Ele falou ao seu coração. Você só está aqui hoje, e se está sinceramente, porque Ele te confrontou. Porque a sua graça irresistível chegou até você, o alcançou, o conduziu. E hoje nós podemos dizer: só pela graça. Concluindo então, queridos, Jacó, depois dessa luta, ele transpõe o val de Jaboque, ele encontra-se com o seu irmão Esaú. E é lindo de ver, queridos, quando Jacó está ali e ele avista seu irmão, ele se prostra 7 vezes na expectativa: agora chegou a hora, ele vai acabar comigo, eu vou tentar aplacar a sua ira. E esse homem se abraça no pescoço de Jacó, ele o beija. E ele não faz nada de mal para ele. Por que ele faz assim? Por que ele age assim? Só pela graça. Ele estava decidido a acabar com Jacó. Mas ele não faz por causa, e somente por causa, daquele que está ao lado de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. E é o que está comigo e que está com você nesse momento. Jacó precisava da luta, Jacó precisava da bênção. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Entregue-se a Ele. Confie nele. Ainda que haja lutas, dificuldades, ainda que o seu coração, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1:8, esteja ao ponto de desesperar da própria vida, confie. Ele está do seu lado. Salmo 91 diz:
porque se apegou a mim com amor. Eu o porei a salvo. Eu o livrarei. Lá no finalzinho, Salmo 91. Alguns dizem que, apesar de não estar aqui, que foi o próprio Moisés que escreveu esse salmo. Versículo 14, ele diz: porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, queridos. Vamos colocar de pé. Pai, nós estamos nessa noite, Senhor, tão quente, quando também não nos sentimos tão bem, humanamente falando, por causa do calor, por causa de talvez nossas angústias, por causa de muitas situações que talvez o nosso coração esteja aflito. Porém, nós sabemos, Deus, que o Senhor está conosco. Moisés, que escreveu esse livro, ele teve muitas experiências com o Senhor. E eu creio que o que mais afligiu o seu coração, Deus, é quando ele entende que o Senhor não estará mais no meio do povo. Tua palavra diz que Moisés era um homem pacato, era um homem calmo, ele era o homem mais manso de toda a face da terra. Mas naquele momento parece que o coração de Moisés fica aflito ao ter a notícia de que o Senhor não estaria mais no meio do povo que havia feito aquele bezerro de ouro, que havia caído em pecado. Então Deus se mostra indignado para Moisés e diz: eu não estarei mais no vosso meio, eu mandarei apenas um anjo. Mas Moisés diz: Senhor, lá em Êxodo 33, o Senhor disse que não estaria mais conosco. O Senhor não me fez saber quem estará nos conduzindo, Senhor. O Senhor me disse que eu tenho achado graça diante dos teus olhos. Então Deus começa a falar com Moisés ali, diz: Moisés, sim, achaste graça aos meus olhos. Moisés, eu estarei no meio de ti. Mas Moisés parece que não entende, diz: Senhor, não me faça subir deste lugar, se a tua presença não vai comigo. Eu não quero dar um passo se a tua presença não estiver comigo, Senhor. Rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus ali se manifesta também para Moisés de uma forma tão maravilhosa. Moisés também vê ali uma figura que nós cremos ser a manifestação do Deus Todo-Poderoso, o unigênito Filho de Deus, o qual ele vê pelas costas. Quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés, eu te farei me conhecer, eu proclamarei o meu nome a ti. Eis aqui um lugar junto a mim. Eu te porei sobre a rocha. Eu te porei numa fenda da rocha. Com a minha mão eu cobrirei, para que não vejas a minha face. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Quando Moisés tem essa experiência maravilhosa com o Senhor, ele começa a saltar de alegria e ele diz: Senhor Deus, clemente, longânimo, compassivo e grande em misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. E nós te reverenciamos nessa noite. Reverenciamos, Deus, a tua presença nesse lugar, Senhor. O nosso coração, Deus, ele transborda de alegria, Deus, em ter a certeza que o Senhor está conosco. E que o nosso caminho, Senhor, sempre será conduzido por Ti. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada a nós, Senhor.
Muito obrigado porque o Senhor consola o nosso coração. Porque o Senhor sempre nos lembra, como lembrou Jacó tantas vezes. Jacó, eu estou contigo. Jacó, eu continuo contigo. Jacó, olha, eu estou contigo. Jacó, você luta comigo do seu lado. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos e te agradecemos. Em teu nome, Senhor. Amém.